Páginas da Bíblia com Robson de Jesus. Tendo, pois, a Jesus, Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, concebemos firmes a nossa confissão. Hebreus 4:14. Esse versículo fala acerca do sumo sacerdote de Jesus Cristo. E nós queremos fazer uma reflexão acerca desse versículo e outros versículos aqui em Hebreus. Queremos colocar um tema refletivo sobre esse texto, falando sobre a superioridade de Cristo entre os sacerdotes. Em primeiro lugar, isso pode ser observado pela transitoriedade dos sacrifícios, que está em Hebreus 7:27. Então nós lemos em Hebreus 7:27, que diz: não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios primeiro por seus próprios pecados, depois pelo pecado do povo, porque fez isso uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Então, o primeiro processo é o processo transitório, da transitoriedade dos sacrifícios. O texto nos fala, a primeira parte, que os sacerdotes humanos, os sacerdotes do Antigo Testamento, eles ofereciam sacrifícios anualmente, ou seja, eles todas as vezes era necessário oferecer sacrifícios. E o autor de Hebreus, que nós não sabemos quem é esse autor, ele vai nos narrar, ele vai nos dizer que Jesus, como sumo sacerdote perfeito, ele vai oferecer esse sacrifício por uma única vez. Então nós vemos a superioridade de Cristo pelo processo da transitoriedade dos sacrifícios oferecidos pelos sacerdotes do Antigo Testamento. Ou seja, todo o sacrifício que era oferecido no Antigo Testamento era oferecido no processo transitório, ou seja, aquilo que fazia e era necessário fazer novamente. Só que Jesus fez um sacrifício uma única vez, que serve para toda a eternidade, que serve para toda a nossa vida. O segundo aspecto que nós aprendemos sobre a superioridade de Cristo entre os sacerdotes é o processo imperfeito dos sacerdotes. Nós encontramos no capítulo 5, versículo 3, que vai nos dizer: por esta razão deve oferecer sacrifícios pelos pecados, tanto do povo como de si mesmo. Veja, essa parte final, ela é muito importante, porque o texto está dizendo que ele tem que oferecer sacrifícios pelos pecados dele e pelos pecados do povo, ou seja, mostrando uma imperfeição, mostrando que os sacerdotes do Antigo Testamento, eles eram imperfeitos porque necessitavam de oferecer sacrifícios por si mesmos. Veja que a questão de oferecer sacrifícios pelo povo até aqui não mostra um sentido de imperfeicionalidade, ou seja, não mostra o sentido de eles serem imperfeitos. Mas desde quando ele oferece sacrifício por si mesmo, mostra uma certa imperfeição. Mostra o homem decaído, um homem que necessita de rever o seu lado moral, o seu lado que não é totalmente correto ou impoluto, ao qual nós podemos falar. E isso somente Jesus Cristo tem o sentido de não oferecer sacrifício por si mesmo, porque ele é perfeito e impoluto em seu ser. Terceiro e último aspecto que nós vemos aqui sobre a superioridade de Cristo entre os sacerdotes é a falta de perenidade dos sacerdotes. Isso está no capítulo 7, versículos 23 e 24, e nós queremos meditar nesses versículos. O 23 diz: ora, aqueles que são feitos sacerdotes em maior número
porque são impedidos pela morte de continuar. Veja, o outro aspecto da superioridade de Cristo entre os sacerdotes é a questão de que os sacerdotes, pela morte, ele não tem a continuidade do seu processo de sacerdote. Ou seja, a morte é o ponto final de todo o processo de sacerdote, o processo sacerdotal do Antigo Testamento. Ou seja, a morte é o ponto final. Ou seja, o encerramento. A morte é a forma de dizer para o processo sacerdotal do Antigo Testamento que tudo chegou ao fim. Ou seja, é o processo transitório do Antigo Testamento. A morte é o stop, é o ponto final. É a linha de chegada dos processos do Antigo Testamento. Eles não podem continuar por causa da morte. Mas Jesus, ele venceu a morte. E no livro de Hebreus, ele é citado como o sumo sacerdote eterno pela ordem de Melquisedeque. Então veja que todos os sacerdotes do Antigo Testamento, eles são transitórios e passageiros e não têm a perenidade, ou seja, não são duradouros ou não são para sempre. Por quê? Por causa do ponto final chamado morte, que não dá sua continuidade de permanecer para sempre. Só que Jesus é o sumo sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque. Essa expressão eterno dá o sentido que o processo de ser sacerdote em Cristo é um processo que não tem fim. É um processo que começou aqui na terra, mas ele permeia e continuará por toda a eternidade. Então, isso demonstra também a superioridade de Cristo sobre ou entre os sacerdotes. Então, esses três ensinamentos são muito importantes para a nossa vida. O primeiro aspecto da superioridade de Cristo é a transitoriedade dos sacrifícios, que todos são passageiros por aqueles que praticaram no Antigo Testamento o processo dos sacerdotes, e Cristo é o único que ofereceu uma única vez, não precisa oferecer mais. Segundo aspecto da superioridade de Cristo entre os sacerdotes é o processo imperfeito dos sacerdotes, porque eles precisavam oferecer sacrifício por si mesmos. Jesus não precisou oferecer. A última superioridade de Cristo entre os sacerdotes está na falta de perenidade dos sacerdotes, ou seja, os sacerdotes começam e terminam. Jesus começou o seu processo de sumo sacerdote e não vai terminar, porque ele é sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Tenho dito que esta palavra fique guardada no seu coração.